E aí, pessoal, beleza? Vídeo de hoje vou falar sobre avaliação multidimensional do idoso, certo? Bastante coisa interessante. É um tema que também está sendo abordado aí pelas bancas em concursos e residências. Vocês que estão acompanhando já sabem como está sendo o canal agora, mais focado nessas provas que estão chegando. Sem enrolar, separa seu material aí, faz aquele lanchinho super saudável de sempre e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, olha só, vamos falar sobre avaliação multidimensional do idoso. Então, gente, como eu falei, isso aqui é um tema que está sendo cobrado, tá bom? Então, por isso eu vou trazer aqui para vocês. Vou deixar no link aqui, na descrição desse vídeo, o documento da onde eu tirei todo esse material, assim como na referência também, tá certo? Então, vamos lá. O que é essa avaliação multidimensional do idoso? Essa avaliação vai ser uma avaliação feita na atenção primária, na UBS, que junto com a equipe você vai avaliar esses campos aqui. De quem? De um idoso ou de uma comunidade ou de um grupo de idosos, tá certo? Para que você vai fazer isso? Porque através dessa avaliação de todos esses campos aqui, você vai conseguir traçar tratamentos e estratégias para que possa melhorar a qualidade de vida dessa pessoa aqui, a pessoa idosa. E por que existe essa avaliação multidimensional? Porque a gente vai trabalhar com este foco aqui, ó, o envelhecimento saudável. E a gente tem esse conceito de envelhecimento saudável através do desenvolvimento e a manutenção de capacidades funcionais. E as capacidades funcionais são essas aqui: físicas, mentais e sociais. Então, por que eu vou avaliar? Por que eu vou fazer essa avaliação multidimensional? Para que eu possa ter um envelhecimento saudável através de desenvolvimento e manutenção das capacidades funcionais. E qual é esse multidimensional? Quais são essas dimensões? Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, que o ser humano, no vídeo de saúde mental, se você não viu, volta lá, dá uma assistida nesse também, que o ser humano ele é feito de diversas dimensões. E nesse caso aqui da pessoa idosa, as dimensões são essas três aqui, ó. O clínico, o psicossocial e o funcional. Como eu já falei em alguns outros vídeos também, esse psicossocial ele é dividido aqui, né? É o psicológico e o social. Mas nesse momento eles estão juntos. E o campo clínico é o estado biológico mesmo dessa pessoa. Então, como que a gente vai avaliar isso daqui? Através de uma anamnese, através de um exame físico, tá certo? De questionamentos direcionados. Aqui é a questão biológica do organismo mesmo, tá certo? Depois a gente vai avaliar esse psicossocial aqui. E, como eu sempre venho falando também, que a pessoa ela deve ser vista de modo holístico, ou seja, de modo integral, como um todo, como a gente já tem falado bastante. Então, esse psicológico aqui não é só questão de um comportamento alterado ou de uma doença mental. Não, ele é um estado de alteração de humor, alteração cognitiva, de memória, de comportamento, de sociabilidade, de grupos sociais, de isolamento. Tá certo? Tudo tá aqui, tá nessa parte de psicossocial. Não é somente a doença mental, tá certo? A gente precisa entender que quando existe essa avaliação multidimensional aqui, ela não é uma coisa estática, ela é muito dinâmica. Então, você pode encontrar outros conceitos aqui nesse campo psicossocial que também vão servir para você na hora da sua avaliação. Então, não são somente esses aqui, tá bom? E no campo funcional, quando você vai avaliar, essa questão funcional, ela está mais relacionada à capacidade
né, daquele ser, daquele indivíduo, desse idoso, de cuidar de si mesmo, ou então de ser capaz ou não de realizar as atividades de vida diária. Quais são essas atividades de vida diária? São atividades extremamente básicas, como se alimentar, andar, levantar-se, tá bom? Essas atividades aqui são extremamente básicas. Então, a capacidade de ele realizar isso ou não é extremamente importante na hora dessa avaliação. Esses dois campos aqui, ó, o clínico e o psicológico, ou o físico e o mental, que nesse caso aqui, ó, eles são a parte intrínseca do indivíduo. Eles são a parte intrínseca desse idoso. E o social e o funcional, eles são a parte ambiental, que também vão ser avaliadas. Tá bom? Então, você tem que entender que o foco vai ser sempre preservar aquilo que é intrínseco, ou seja, o físico e o mental, que também é a mesma coisa que o campo clínico ou o biológico, dá na mesma, são tudo sinônimos, e o psicológico somente aí nessa parte, tá bom? O intrínseco é o psicológico. É para isso que você vai fazer essa avaliação multidimensional, através desses campos, com esse foco aqui. A capacidade funcional desse idoso é o nosso objetivo. É onde a gente quer chegar com toda essa avaliação, com todo esse trabalho. Por quê? A capacidade funcional, ela vai envolver essas estruturas aqui. E eu vou tentar manter ela ou, de alguma forma, desenvolver ou até reabilitar alguma alteração que foi comprometida dentro dessas capacidades aqui. Então, quando falar sobre capacidade funcional, é uma dessas três, ou as três juntas, aquela que vai estar em comprometimento ou que foi alterada. Isso é a avaliação multidimensional. Quando a gente faz essa avaliação, qual é o resultado que ela traz para a gente? Ela traz esses perfis e níveis de funcionalidade. Que funcionalidade? Essas aqui, as capacidades funcionais. O que eu vou ter de dados onde eu possa trabalhar depois de ter feito a avaliação multifuncional? Multifuncional não, multidimensional. Eu vou ter um perfil que vai me mostrar quanto essa pessoa é independente e quanto essa pessoa é autônoma. Essas duas palavras aqui são de grande relevância nessa hora, porque é exatamente através delas que a gente vai categorizar esses indivíduos aqui nesses perfis. Se você fez a avaliação individual, coletiva ou na comunidade e você identificou que esse idoso ele é totalmente independente, 100% independente e 100% autônomo, então ele é perfil 1. E aí então você vai dispensar ele, vai mandar ele para casa, não vai fazer nada? Não, não é isso não. O idoso que está no perfil 1, qual é a estratégia que vai ser utilizada para esse idoso no perfil 1? Então a gente vai trabalhar com promoção de saúde e prevenção. Principalmente aqui nessas duas. Por quê? Porque eu estou identificando que todas as capacidades funcionais desse idoso estão preservadas. Então, o que eu vou fazer somente? Manutenção daquilo. E eu posso até tentar desenvolver outras habilidades para que ele se torne mais independente. Mas nesse caso, ele já é 100% de independência e 100% de autonomia. Então, eu vou somente fazer a manutenção e sempre levando em consideração promoção e prevenção. Por quê? Porque eu quero manter essa independência e essa autonomia pelo tempo que for mais distante, tá bom? Então, quanto maior tempo eu ficar com esse idoso independente e autônomo, eu vou ter alcançado o meu envelhecimento saudável. Beleza? E aí a gente tem aqui o perfil 2. Então o perfil 2 vai ser depois que você fez essa avaliação multidimensional e aí você percebeu que esse idoso ele é parcialmente independente. Ele realiza as atividades de vida diária
com uma certa adaptação ou de forma adaptada. Ele precisa, por exemplo, para ele andar, ele precisa de uma muleta, ou uma bengala, ou um apoiador. Ele consegue realizar, mas ele já precisa de um auxílio, mesmo que seja mínimo. Ele precisa, então ele já não é totalmente independente e autônomo. E aí, pessoal, fazer um asterístico aqui, para diferenciar o que é autonomia de independência. A autonomia está relacionado a comandar a própria vida, a você tomar decisões por si mesmo, tá bom? Então, às vezes a pessoa é dependente, mas ela é autônoma. Um exemplo disso é uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Ela não é 100% independente. Ela precisa de ajuda para determinadas atividades. Porém, ela é totalmente consciente e autônoma da vida dela. Ela consegue comandar e tomar decisões por si mesma. Independência está relacionado a você precisar de ajuda ou não para fazer algo. Essas duas palavras aqui, elas são diferentes e uma tem a ver com você ter mais consciência de si e tomar decisões, e ninguém precisa fazer isso por você, e a independência é de você precisar de ajuda ou não nas suas atividades. Eu posso ser uma pessoa totalmente independente, não preciso de ninguém, consigo realizar tudo sozinho, mas para eu tomar decisões na minha vida, eu não consigo fazer sozinho, porque eu já tenho alguma alteração cognitiva, por exemplo, e aí eu não sou totalmente autônomo. Eu posso ser uma pessoa parcialmente autônoma e totalmente independente. E é tudo isso que você vai avaliar através dessa avaliação multidimensional. Então, quando a gente tem essa pessoa aqui no perfil 2, o que a gente vai trabalhar com ela? Tudo aquilo que está no perfil 1, ou seja, promoção e prevenção. E vamos adicionar aqui a parte de reabilitação. Então, a gente vai ter o foco aqui. Qual é o foco principal para a gente ter esse envelhecimento saudável? Vai ser naquelas capacidades que estão preservadas. Ele é parcialmente independente, mas eu tenho muita coisa que está preservada que ele consegue fazer sozinho. Então é isso que vai ser o meu foco. Eu vou desenvolver essa habilidade que está preservada para que ele mantenha isso por mais tempo. E, em segundo momento, eu vou tentar reabilitar aquela capacidade que foi afetada. O que eu vou fazer aqui? As questões de reabilitação podem ser diversas. Pode ser tratamento medicamentoso, pode ser tratamento de mobilidade mesmo, por conta de alguma queda. Então, eu vou sempre focar naquilo que está preservado e depois eu vou ter aí a minha atenção para aquilo que precisa ser reabilitado dessas capacidades aqui. E aí, pessoal, a gente vem aqui para o terceiro perfil, perfil 3. Esse perfil, pessoal, é importantíssimo. Por que aqui é importante, gente? Porque esse perfil, ele também entra no 2, tá? No 2 a gente tem um pouco disso também, mas o perfil 3 é o mais crítico e sensível também. Por quê? Porque o idoso aqui ele vai estar 100% dependente de alguém. E ele não é mais autônomo. Ele não consegue mais decidir nada na vida dele sozinho. E isso daqui, gente, é importante porque o trabalho da equipe da atenção primária, da atenção básica, não é mais somente com o idoso aqui. Por isso que eu falei que entra um pouco no 2 também, mas o principal está aqui no 3. Não é mais somente com o idoso. A família entra muito nesse momento aqui. Ou amigos, ou a comunidade, ou alguém que esteja ajudando. Porque, gente, o problema de ter um idoso na família, eu tenho certeza que vocês já viram, conhecem alguém, ou tem na família uma pessoa que está nesse estado aqui, ou às vezes no 2, mas quase chegando no 3, ou então já no 3, que não consegue fazer nada sozinho e depende de alguém da família. E esse alguém da família acaba, muitas vezes, tendo que tomar conta e decidir tudo por esse idoso que está sob sua responsabilidade.
E isso tem um peso, uma carga emocional muito grande nessa pessoa, que você às vezes até estranha quando você vai encontrar de novo essa pessoa que está aí sem condições de até de sair de casa, porque não tem como mais deixar esse idoso sozinho. Não tem ajuda dos outros familiares, não tem ajuda de amigos ou de outros parentes, independente de quem for. Essa pessoa acaba deixando a própria vida de lado para cuidar desse idoso aqui, que muitas vezes é a mãe, muitas vezes é a avó, ou tia, ou tio, pai, não importa. A questão às vezes é muito próximo daquele que está cuidando. E você começa a ter uma sobrecarga e um estresse extremamente grande para essa pessoa aqui. Então, qual é o foco nessa hora da equipe de atenção básica? O suporte familiar, principalmente daquele que está sendo o cuidador aqui. Porque, independente se for a pessoa que está sendo remunerada para isso, se tem realmente um profissional de saúde cuidando desse idoso, essa pessoa também precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda na questão mental, na questão psicológica, porque a carga de estresse e de sobrecarga de atividades que você tem que fazer quando você está nessa situação é muito grande, tá bom? E isso é um fator extremamente relevante até para a avaliação familiar, quando você tem esse indivíduo aqui, nesse momento aqui, dando esse cuidado integral para o idoso que está no perfil 3. Então, esse perfil, gente, é muito importante. Por isso que eu falei que cabe às vezes um pouquinho no 2, porque ele começa aqui. E aí você tem algum membro da família que, por morar junto com esse idoso, ou por ser a filha solteira, ou em algum momento alguém da família vai entrar nessa situação de entrar nessa idade do idoso e vai precisar de auxílio de alguém. E aí, nesse momento aqui, toda a carga vai recair sobre alguém. Muitas vezes você tem uma família que é um pouco maior e aí você vai ter outras pessoas que também podem cuidar desse idoso aí. Então você vai repartir, vai dividir essas tarefas e isso alivia a sobrecarga de um só. Mas muitas vezes isso não acontece. E aí a nossa equipe de atenção básica, a equipe de atenção primária precisa identificar esses problemas também e dar o apoio a esse cuidador aí, que muitas vezes pode até adoecer por questões psicológicas de não estar aguentando mais a carga aqui. E não é a questão de que ele vai abandonar, porque isso também é importante. Nesse momento, às vezes a gente tem que identificar situações de violência, de abandono, de insuficiência familiar. Beleza, gente? Então esse momento aqui é importante e precisa ter um olhar atento a essas situações aqui. Porque o cuidador, sendo ele da família, amigo ou não, sendo remunerado, ele pode estar sofrendo aqui a sobrecarga desse cuidado integral para essa pessoa aí. E que muitas vezes, quando a gente toma conhecimento disso daqui, já é tarde. Essa pessoa que estava aqui cuidando, ela já perdeu muitos anos de vida, já perdeu diversas atividades em família, às vezes está até isolada do resto da família por conta dessa dependência aqui. Então, a equipe também precisa desse foco e apoiar essa pessoa que está fazendo esse cuidado. E se a equipe identificar essa situação e for necessário, pode também elaborar projetos terapêuticos singulares, que a gente já falou aqui no canal também, junto com o apoio matricial, se for necessário, tá bom? Lembra lá do nosso vídeo aqui de projeto terapêutico que você pode ou não incluir o apoio matricial nos projetos, tá certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu quis trazer para vocês porque eu acredito que seja até uma situação corriqueira, não somente dos profissionais da saúde, mas de todo mundo. E isso, você pode ir atrás da unidade básica de saúde
você pode ir atrás da unidade de saúde, qualquer que seja ela, para buscar esse apoio aqui, porque muitas vezes a gente está lidando com esses problemas sozinho e não é preciso fazer isso. A gente pode dividir. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se deixou, deixa o joinha que ajuda pra caramba o canal. Não esquece de se inscrever, compartilha, divulga. Lembra que agora você pode ser membro dessa equipe maravilhosa que é o RNA. Então, bons estudos e até a próxima.